Na Europa medieval havia, entre as principais lendas de lobisomem, uma que dizia sobre guerreiros que tinham feito o pacto com o capiroto para ter força e poder, e em troca ganhavam um cinto mágico que, quando era afivelado, permitia que ele se transformasse em um poderoso lobo, usuário desse cinto, né? Podendo assim caçar e matar quem ele quisesse sem ser descoberto, né? Além de todas as habilidades animais que ele ganharia enquanto estivesse usando esse cinto. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar de uma obra que, apesar de ser mais da linha trash, consegue dialogar de algumas formas interessantes, contando uma historinha legal, que é O Castelo do Lobisomem, uma obra recente feita por uma produtora chamada Dark Temple, que seria a tradução meio Tempo Sombrio, né? Que é uma produtora de origem inglesa e que tenta criar histórias, filmes com um ar um pouco mais retrô, né? Tanto que a abertura parece uma coisinha meio anos 80, né? E meio o estilo da produção lembra muito aqueles seriados como Xena, Hércules, Caçadoras de Relíquias, sabe? Apesar de vai ir numa linha mais sombria. Como eu disse, né? É uma história de Dark Fantasy, isto é, ele consegue ser o intermediário entre história de terror e história de fantasia, mas precisamente fantasia medieval dentro desse caso, né? Sendo que, por que eu contei a história anterior pra vocês? Porque a gente tem várias lendas de lobisomem, né? Só que muitas histórias a gente coloca como ou o lobisomem atacando o período atual, ou o lobisomem mais vitoriano, já que a história do... Boa parte de como a gente conta histórias de terror surgiu justamente foi no século XIX. Inclusive o Stephen King fala uma coisa muito bacana, que os lobisomem, como a gente normalmente trabalha em filme, em seriado, né, acaba sendo muito mais uma versão na prática, uma versão mais bestializada da história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que, para quem não conhece, né, a famosa história do médico do monstro, que foi criada justamente no século XIX, onde o cientista ele criava uma super poção para tirar todo o mal do corpo dele, só que o corpo ele acaba dividindo em duas personalidades, uma super boa e uma super maligna e cruel, né? E inspiração para histórias como o do Hulk, né? Mas também acaba sendo muitas vezes as bases muitas vezes utilizadas, só que substituindo a fórmula científica, normalmente por um tipo de pela maldição clássica do lobisomem, né? Justamente explorado. E aqui não, aqui ele puxa um pouco mais para a origem medieval ou mesmo para mitologia grega. Mais precisamente, aqui em O Castelo do Lobisomem, Thorfinn é um dos últimos sobreviventes da aldeia dele que foi atacada por um grupo de lobisomens. Então, ele, para tentar pegar e honrar a morte da família dele, inclusive que ele se considera um covarde por não ter conseguido ajudar ninguém. E na época, ele se voluntaria para tentar ajudar um grupo de cavaleiros que está sendo chamado pela cidade para poder pegar e conseguir deter os lobos. Mais precisamente, temos um trio de heróis que são os grandes heróis do reino, junto com um poderoso assassino que é conhecido como Esmaga-Crânios. Então, os heróis e o vilão, eles se unem basicamente para pegar e ajudar a defender o reino contra os lobisomens. E para isso a ideia deles é: vamos até o castelo do rei, onde vamos convencer ele a usar suas tropas reais para ao invés de tentar continuar guerras contra os reinos e resolver o problema aqui dentro justamente dos lobisomens que estão atacando. Então o Thorfinn vai conhecendo cada vez mais o pessoal e vai conhecendo ao mesmo tempo os problemas do reino. Inclusive o lado legal é que, como ele não é um guerreiro, ele é só um camponês qualquer que resolveu pegar e do tipo tentar vingar a morte da família dele. Nós temos todo um certo preconceito, um certo ranço que existe dentro do grupo de heróis, com medo que ele vai pegar e vai morrer a qualquer momento, né? Ou seja, mais um empecilho para eles, né? Já que a ideia básica é, como ele conhece bastante as florestas, é alguém para ajudar a guiá-los lá dentro. Inclusive é bem legal porque dentro desse processo temos tanto a evolução dos heróis, pegando e deixando um pouquinho a arrogância de lado, ao mesmo tempo que tem um certo segredo sombrio envolvido todos eles, quanto do próprio Thorfinn, que ele começa a perceber o quão parecido ele é, inclusive, com o vilão Esmaga-Crânios, né? Começa a desenvolver, inclusive, uma relação de amizade bem interessante entre os dois.
envolvendo inclusive todo o passado, né, de como ele se tornou um cavaleiro caído e na verdade existem segredos por trás desses segredos desse passado, então é uma história um pouquinho mais elaborada do que o padrão, e você vê ele crescendo e virando um guerreiro, o Thorfinn, nesse processo, né, à medida que ele inclusive vai contando cada vez mais tragédias, endurecendo o coração dele e ao mesmo tempo aprendendo a controlar suas emoções para conseguir ir para frente e conseguir seus objetivos, sem ser dominado pelo medo e pelo desespero no processo. E quando vamos falar dos lobisomens, gente, de um lado temos aquela coisa de ser uma roupa mais tosca, bem baratinha, diga-se passagem, para fazer a história do lobisomem, né? Só que é interessante que a gente tem dois tipos de lobisomem. Temos o líder deles, que é um humano com uns traços levemente bestiais, quase como se fosse uma espécie de orc, né? Inclusive, acabou lembrando a relação dele com os lobisomens, acabou me lembrando muito o seriado Anéis do Poder, onde temos o pai de todos os orcs como líder dos orcs, que é um elfo corrompido, na verdade, né? E aqui temos uma relação semelhante, onde esse líder dos lobisomens é meio que o pai, entre aspas, do lobisomens, né? Que ele que faz o ritual que cria eles, e os lobisomens em si tem uns detalhes interessantes, apesar das roupas serem bem toscas, porque apesar de ser só uma roupa peluda com os traços bem demoniados, é interessante que você tem umas orelhas bem pontudas que parecem quase como se fossem uns grandes chifres, né? Então quando eles aparecem, parece muito mais quase um exército de demônios mesmo, de capirotões peludos, né? Do que um exército de lobos, sabe? E existe toda uma história de por que eles estão atacando a cidade deslocamente, como isso afeta diretamente a política do reino, inclusive grandes segredos do reino no processo, sabe? E é bem legal como é visto, e como todo o filme ele acaba discutindo, apesar de forma simples, mas sempre dando espaço para você ter sempre porrada, batalha, alternando, como disse, entre terror, medo, desespero e aquelas coisas de combate no processo, né? Mas a gente tem muito aquela questão de discutindo o que é o guerreiro de verdade, né? Muito aquela questão, inclusive do próprio lobisomem falando, né? Não, você não é grande, não, você não é forte, você não é corajoso, você não é um guerreiro de verdade, sabe? Então aquela coisa, né? Muito do tipo do guerreiro experiente, ou daquela pessoa com a fúria bestial, aquela coisa meio Conan, né? Como a imagem do guerreiro na cabeça, né? E do outro lado, na verdade, a pessoa que simplesmente tem alto grau de determinação, capacidade extensa combinado com a dedicação dele, junto com a capacidade intensa de observação e do treinamento contínuo, para poder pegar e realmente se tornar um combatente competente, sabe? Então existe toda essa discussão. O que é um guerreiro ou um grande guerreiro? É o lobisomem que pega e despertou todo o seu instinto bestial, então é a máquina de matar perfeita? É aquele guerreiro honrado, espadachim? É aquela pessoa que simplesmente defende aquilo que ama? Então, existem muitas dessas discussões que são feitas de forma leve nesse filme, inclusive durante todo esse processo, para a própria evolução do protagonista até ele virar um grande guerreiro, com um mega plot twist depois, quando ele chega finalmente no Castelo do Rei e descobre a verdadeira origem dos lobisomens e de todos os problemas do reino. Como eu falei, é uma coisinha mais de baixo orçamento, mais simplesinha, e acaba ficando aquela coisinha bacana para essa televisão. E como eu falei, como ele puxa uma coisa mais medieval, é interessante que quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu pensei, nossa, parece uma campanha de Dungeons & Dragons, né, que foi adaptada, porque é comentado inclusive de deuses, na verdade. Algumas das lendas do lobisomem que eles comentam, parece que é inspiração diretamente das lendas greco-romanas, né, onde, para quem não conhece, na história da mitologia grega, existia um rei extremamente poderoso, mas ele deixava os filhos fazerem crueldade à vontade, que por punição, por deixar os filhos serem tão cruéis com os outros, ele transforma todos os filhos deles em lobos, meio do tipo, vocês agem como os feras? Vão ser transformados em feras, então, sabe? Então essa seria meio que a origem da maldição do lobisomem, dentro da mitologia grega, e você tem justamente uma mistura entre mitologia grega e história medieval para poder pegar e criar a versão própria de lobisomem dentro da história, mostrando como existem muitas mais possibilidades do que simplesmente a luta entre a fera interior
com a fera interior, mas no muito mais do tipo, o que é ser uma fera? O que é o humano? O que é a fera? O que é ser um guerreiro, né? E até onde essa busca por ser um guerreiro pode, na verdade, fazer com que você deixe de ser humano, uma pessoa, e torne-se só uma máquina de destruição, né? Até onde você coloca limites e rédeas nisso para você continuar, para você realmente virar um herói e não apenas mais um tirano na lista dos tiranos que governam o lugar. Então, espero que tenham gostado da dica. Se falem outros filmes de lobisomens e outras histórias de aventura medieval, de Dark Fantasy que vocês gostam aqui embaixo. E ainda por cima, eu quero só fazer um pequeno comentário, que o filme se chama O Castelo do Lobisomem. E eu acho que ele, além de ser uma coisa meio referência de fantasia medieval, não deixa de ser um pouco de referência ao fato de que tivemos 2 filmes dos estúdios Universal na época que tava os grandes monstros, que era o Drácula, o lobisomem, o monstro de Frankenstein na moda lá nos anos 30, 40, que era a Mansão do Drácula, melhor, a Mansão do Frankenstein e o Castelo do Drácula, que são 2 filmes onde fizeram crossover com todos os grandes monstros da Universal na época, sabe? E apesar que não temos um crossover de monstros, aqui fica a dica também de 2 filmezinhos interessantes para quem gostaria de saber como seria um mega encontro entre os personagens, né? No primeiro, a mansão do Frankenstein, você pega e tem um cientista do mal que quer justamente ressuscitar o Dr. Frankenstein. Com isso, ele começa a fazer aliança com vários monstros diferentes. E o segundo é um de um cientista do bem, onde ele é chamado pelo Frankenstein, pelo lobisomem e pelo Drácula para tentar pegar e achar um jeito científico de romper as suas maldições. Então ficam dicas de outros filmes fora do padrão que são de orçamento menor, são menos conhecidos, mas são coisinhas divertidas para relaxar a cabeça. Então, gente, até o próximo vídeo. Falou!